CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado. Chegamos ao último fim de semana do mês de junho. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa que está recheado de informação para você ouvinte da rádio CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E vamos logo saber o que tem no programa? O EPB oferece atendimento psicológico para os servidores da instituição também nesse momento de distanciamento social. Patente de ventilador mecânico desenvolvido pelo NUTS está a caminho e a gente traz todas as informações sobre o projeto. Mesmo na pandemia, as atividades do Laboratório de Patologia Oral do Departamento de Odontologia permanecem funcionando para emissão de laudos. O projeto da UEPB divulga instrução normativa para comunicação de casos de Covid na universidade. Por aqui tem a coluna de Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, Lei Seca e Bafômetro. O professor Edson Tavares traz as dicas do Português Sem Segredos. Hoje é o 50º quadro Português Sem Segredos e vamos conversar sobre numerais. A gente fala também sobre as atividades do Projeto Repórter Junino, que completa 15 anos de atuação. E como deve ser o encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos da UEPB esse ano. Fica sintonizado com a gente que até às 10 horas da manhã tem CBN Universidade com muita informação para você. E a gente já começa com informação para os técnicos administrativos e professores da UEPB. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas vem disponibilizando escuta psicológica online e com hora marcada para os profissionais da instituição que tenham interesse no atendimento. Para ter acesso ao serviço, basta enviar e-mail para o projepdp@uepb.edu.br. Eu vou repetir: projepdp, de Departamento Pessoal, @uepb.edu.br. No e-mail você precisa passar o nome completo, número da matrícula institucional, um número de telefone para contato e também fazer a indicação para possíveis horários para o atendimento virtual. Depois disso, a Progep retorna já com a marcação. Essa é uma atividade constante na UEPB, aberta para todos os servidores e que agora, durante esse distanciamento social, está se adaptando à nova realidade e garantindo o apoio mesmo que remotamente. Agora é hora da coluna de Luciano Nascimento, que fala o que diz a lei sobre a relação perigosa, álcool e direção. Direito e Cidadania. Hoje vamos falar sobre o Código de Trânsito Nacional, a Lei 9.503 de 97, e suas reformas nas últimas décadas. E com um acréscimo, a introdução na ideia do direito de trânsito no Brasil do denominado bafômetro. Portanto, álcool e direção não é recomendável. Dirigir veículo automotor sob a substância alcoólica ou outra substância não permitida pela Lei 9.503 de 97 pode resultar em algumas consequências, como, por exemplo, a perda do direito de dirigir temporariamente, ou seja, a suspensão da sua carteira nacional de habilitação, a aplicação de multa, que pode chegar a R$3.000, e, inclusive, saindo da ideia de uma infração de trânsito para crime de trânsito, por uma política que ficou conhecida como Política de Tolerância Zero na Lei Seca em matéria de direção de veículo automotor. Muito bem. Lá no início, a Lei 9.503 de 97 disciplinava que 6 decigramas por litro de álcool ocasionava, em autuação do condutor do veículo automotor, em uma infração de trânsito, em uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, 0,6 grama de álcool no exame ocasionava nenhuma infração ao artigo 165 da Lei 9.503 de 97. Mas era uma infração de trânsito e não um crime de trânsito. Há uma diferenciação. Luciano, o que seria uma infração de trânsito? O que é um crime de trânsito?
Falamos de infração de trânsito quando a conduta praticada ela é de só menos relevância criminal e, portanto, ela não atinge o status de tipo penal, de injusto crime ou delito. Ela é uma infração, ela tem um grau de reprovabilidade menor. Falamos de trânsito em relação à ofensividade, à lesividade praticada ou traduzida pela conduta, o comportamento, a ação humana praticada. E aí o olhar de reprovabilidade é maior. Então essa é, portanto, a diferenciação entre infração e crime de trânsito. Muito bem. Em 2008 apareceu a Lei 11.705, que passou a dizer que qualquer quantia de álcool no sangue do condutor de veículo automotor caracterizaria a infração, e não mais 0,6. Qualquer quantia, mas aquela quantia ainda continuaria como infração. Acima daquela quantia, ou a partir daquela quantia, 0,6 gramas de álcool no sangue, ou seja, 6 decigramas por litro de álcool no sangue, aí nós teríamos o crime de trânsito. E aí vieram as alterações no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A prescrição sobre infração e crime de trânsito, nós vamos encontrá-la também no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas no ano seguinte, no ano de 2012, apareceu a Lei 12.760. Portanto, a Lei 2.760 passou a prescrever que qualquer quantidade de álcool significaria infração. E a partir de determinada quantidade de álcool, ou seja, 0,3 decigramas por litro de álcool no sangue do condutor do veículo, não seria mais infração, mas sim crime de trânsito. E as consequências agora não seriam mais administrativas ou puramente do ponto de vista de uma aplicação de multa, mas sim iria para o campo da judicialização, porque se trataria de um crime ou delito. E assim aconteceu a partir de 2012. Portanto, nós temos infrações no Código de Trânsito Brasileiro e temos delitos no Código de Trânsito Brasileiro por condutas praticadas pelos condutores de veículo automotor. A fiscalização se dá numa intensidade maior a partir de 2012. Estados como o Rio de Janeiro criam Operação Lei Seca. Estados como o de São Paulo criam Programa de Direção Segura e as blitz passam a ser periódicas, sem informar a população pelos meios de comunicação social exatamente para a ideia do flagrante. E, portanto, essa organização mais intensa de operação de lei seca ou de programas de direção segura, como aconteceram no Rio e São Paulo, ou passará a acontecer em estados como esses, são organizadas pelo Detran com o auxílio da Polícia Militar. E o CONATRAN emite uma resolução, a resolução 432 de 2003. O artigo 4º dessa resolução vem falar sobre o helitômetro e o resultado dessa ideia científica de decigramas por litro de álcool no sangue humano. E aqui os advogados começaram a construir interpretações e argumentações jurídicas. Então vamos disciplinar o que é infração e o que é crime de trânsito. Então, a própria resolução do CONATRAN construiria um conflito com a prescrição da Lei 12.760 de 2012, porque ela estabelece 0,05 miligrama por litro de álcool no sangue do condutor. Mas a Lei 12.760 estabelece 0,3. Então, o que está em vigência? E aí teríamos que ir para a hierarquia das normas. A redação atual do artigo 165 da Lei 9.503 de 97 estabelece que essa conduta, dirigir veículo automotor com 0,03, disciplinada lá pela Lei 12.760, é uma infração gravíssima. E quais são as punibilidades? Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses, recolhimento do veículo automotor e, se houver reincidência, suspensão do direito de dirigir por 24 meses. E aí nós temos essas formas disciplinadas pelo parágrafo 4º do artigo 270 da própria Lei 9.503 de 97. Enfatizando, a reincidência na conduta praticada implica nenhuma punibilidade em dobro no que se refere à suspensão do direito de dirigir, o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. O artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma multa de R$ 293,70.
Só que o mesmo também fala de um fator de multiplicidades. E aí nós temos que sair do artigo 258 do Código de Trânsito Nacional e irmos para o artigo 165, que disciplina que a multa será, por causa do fator de multiplicidade, de R$ 2.934,70 centavos. E se o condutor do veículo automotor se recusar a soprar o bafômetro? E aí os advogados voltam a produzir linguagem jurídica e argumentação. Então vão dizer, o condutor de veículo automotor não pode, portanto, soprar o bafômetro, ou não estaria obrigado a soprar o bafômetro, porque há uma garantia constitucional, um princípio constitucional de não produzir prova contra si mesmo. Mas ainda que esse princípio é oriundo ou derivado do princípio da presunção de inocência ou da presunção de não culpabilidade. Ora, há um equívoco nessa argumentação. O condutor pode se recusar sim a soprar o bafômetro, mas vai ser autuado ou por uma infração ou por um crime de trânsito, pelo próprio artigo 165A da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Mas ele pode se recusar a soprar o bafômetro. Mas não porque é um princípio constitucional, porque não é um princípio constitucional. Esta regra não está esculpida na Constituição, ela não está explícita na Constituição. Esta regra está no artigo 8º do Pacto de San José da Costa Rica, conhecido como Convenção dos Direitos Humanos, de 1969. E o condutor, e aqui para as nossas conclusões, pode se recusar a soprar o bafômetro, porque esta norma, o Tratado Internacional, o Tratado de San José da Costa Rica, ou a Convenção de Direitos Humanos de 1969, foi internalizada ao direito constitucional brasileiro pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. E, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, este tratado internacional é ou goza do status jurídico de norma supralegal e, portanto, o tratado está acima da Lei 9.503 de 97, que é uma lei federal. O tratado é uma norma supralegal, navega acima da lei federal e abaixo da Constituição. É por isso que o condutor de veículo automotor pode se recusar a soprar o bafômetro, mas não porque é um princípio constitucional. Não existe o princípio constitucional esculpido na Constituição de não produzir prova contra si mesmo. O princípio existe, ele é implícito à Constituição e não explícito na Constituição, como dizem os advogados. E aqui concluímos com a ideia de lei seca e bafômetro no direito de trânsito brasileiro. Obrigada, Luciano Nascimento, e até o próximo sábado. Vamos para a nossa primeira pausa. Depois do intervalo, o nosso assunto é restaurante universitário e auxílio para os estudantes que usam o serviço. Tem a coluna Português Sem Segredos. E ainda neste sábado a gente fala do encontro de sanfoneiros e tocadores de fole de 8 baixos da UEPB. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado com muita informação para você. Termina neste sábado o prazo para os estudantes da graduação que desenvolvem projetos relacionados a questões ambientais e que têm interesse em participar da terceira cúpula ambiental de estudantes da América Latina. A UEPB, através da Coordenadoria de Relações Internacionais, deve indicar até 4 alunos da graduação ou pós-graduação para o encontro, no mês de outubro. A expectativa é que o evento vai ser em 2 momentos, um virtual ainda esse ano e o presencial em 2021, para discutir sustentabilidade ambiental com os representantes de mais de 30 universidades convidadas na América Latina. O comitê organizador deve selecionar 2 delegados da UEPB e os interessados devem enviar e-mail para o core@gsuite.uepb.edu.br. Todos os documentos exigidos para inscrição você pode conferir no site da UEPB, o uepb.edu.br. E só lembrando que com a alimentação e hospedagem dos 2 delegados da UEPB serão cobertos pelos organizadores do evento, marcado para outubro do ano que vem, em
Buenos Aires, na Argentina. A gente fala sobre os restaurantes universitários que funcionam no campus de Catolé do Rocha e daqui de Campina Grande pela UEPB. Eles permanecem fechados desde o início do período de distanciamento social regulamentado por portaria institucional. Só que os estudantes que eram assistidos com alimentação através da pró-reitoria estudantil e que não conseguiram retornar para a cidade de origem já foram contemplados com uma bolsa emergencial e, em virtude do prolongamento da pandemia, devem receber uma nova parcela. O reitor Rangel Júnior falou sobre essa iniciativa. Vamos ouvir. Não tínhamos como manter o restaurante aberto, até porque o isolamento físico não faria sentido que os estudantes viessem, nem podíamos oferecer no sentido que as refeições fossem entregues nos locais onde os estudantes residem. Então nós, principalmente aqueles alunos que eram beneficiários da Bolsa Alimentação, nós mantivemos a Bolsa Alimentação para quem recebe uma bolsa diretamente. Os estudantes beneficiados com a refeição diretamente no restaurante em Campina Grande e em Catolé do Rocha, a esses estudantes que ficaram nas cidades, porque muitos estudantes que residiam em Campina ou em Catolé do Rocha, por exemplo, retornaram às suas cidades, às suas casas, quando da decretação da pandemia e da dificuldade com a suspensão das atividades presenciais na universidade. Então, para aqueles estudantes que não puderam retornar ou que continuaram, por uma razão ou outra, morando, residindo na cidade onde estudam, no caso em Campina Grande do Catolé do Rocha, e que demandaram essa necessidade, comprovadamente, nós autorizamos de forma excepcional a concessão de uma parcela de uma bolsa integral, manutenção, para esses estudantes, no final do mês de março, início de abril. O nosso entendimento é que, do ponto de vista da Bolsa Alimentação, era um valor equivalente a pelo menos aí 2, 3 meses, porque pensávamos que a pandemia pudesse arrefecer seus ânimos e nós já pudéssemos agora em junho, julho, estarmos retornando às atividades, lê do engano. Então nós continuaremos por algum tempo ainda sem poder desenvolver atividades presenciais. Então eu já autorizei a Pró-Reitoria Estudantil a fazer o levantamento daquele grupo de estudantes que foi beneficiado pela primeira, por uma cota única da Bolsa Manutenção, os estudantes que se alimentavam no RU da universidade, e vamos liberar mais uma cota daquela bolsa para todos os estudantes. E foi realizado essa semana o workshop Mão na Massa, que orientou e capacitou professores da UEPB para o trabalho remoto, usando ferramentas do Google como Classroom, Meet, a Agenda e entre outros mecanismos que possam viabilizar o cumprimento da Portaria 01/2020 da Pró-Reitoria de Graduação, que facultou o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação para garantia de aulas remotas para os alunos da UEPB. Estão sendo feitas uma série de iniciativas como esta para os professores e os técnicos da instituição que não dominam as plataformas digitais. É todo um processo. E essa realidade com certeza vai fazer parte do novo formato de ensinar pós-pandemia. Agora é hora das dicas de português com o professor Edson Tavares. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia! Hoje apresentaremos o nosso quadro número 50. Eu agradeço a produção do CBN Universidade pelo convite e aos ouvintes que nos alimentam com sugestões de matérias que possam tornar o Português sem segredos. Comecemos aproveitando o número 50. Como se escreve? Com C ou com QU? Acredito que a ideia de se escrever 50 com C, C-I-N-C-O-E-N-T-A, venha da influência da palavra 5, já que 50 são 5 dezenas. Já ouvi alguém falar que se usava essa palavra no preenchimento de cheques para evitar fraudes. O fato é que não existe a forma 50 com C, registrada no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É diferente de 14, que admite a grafia com C e também com QU, naturalmente porque advém de 4. Confuso isso, né? Porque seria esse o mesmo raciocínio para 50 com C, que vem de 5. A explicação etimológica é que 50 vem do latim quinquaginta, e a escrita com QU seria para manter mais proximidade com a sua origem latina.
Já com 14 ou 14, a história é a seguinte. A palavra também vem do latim, quatuordecim. Acontece que essa palavra teve a grafia e a pronúncia alteradas para catuordecim. Então, ficaram como corretas as duas expressões. O interessante é que, neste caso, a pronúncia seguiu a escrita. Escrita com QU, pronuncia-se 14. Grafada com C, a pronúncia é 14. Já que estamos falando em números, como escrever numerais que contenham unidades de milhar seguidas de centenas, dezenas e unidades? Coloca-se a conjunção I entre a casa dos milhares e a das centenas, se esta for fechada. Exemplo, 1.200. Mas, se não for, não se utiliza a conjunção nesta posição, e sim apenas entre a centena e a dezena, e, caso haja, a unidade. Exemplo, 1.230, 1.232. Quanto ao uso dos cardinais ou ordinais, nos títulos, séculos ou capítulos de livros, os 10 primeiros valores escrevem-se como ordinais. Somente depois é que se continua com os cardinais. Assim eu digo Pedro II, Pio X, século X, século XI, João 23. No caso de artigos de uma lei ou regulamento, o ordinal vai até o 9º. Assim, artigo 1º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10, artigo 11. Mas se o numeral vier antes do substantivo a que se refere, aí será sempre ordinal. 9ª feira do livro, 15ª corrida da fogueira. O numeral cardinal, em tese, concorda em gênero com a palavra a que se refere. Isso se dá sempre quando esse numeral antecede, ou seja, vem antes do substantivo. Assim eu digo um burro, uma borboleta, 2 cavalos, 2 joaninhas e por aí vai. Mas no caso de número pós-posto, colocado depois do substantivo, o cardinal fica sempre no masculino, concordando com a palavra número subentendida. Assim, casa 2, ou seja, casa número 2. Para encerrar, uma dúvida que de vez em quando aparece. 2 milhões de pessoas ou 2 milhões de pessoas? A resposta é simples e a dica esclarecedora. O que é 2? É milhões ou é pessoas? Milhões, né? Portanto, 2 milhões de pessoas. Então é isso. Agradeço pela audiência a meia centena de quadros até hoje levados ao ar e volto sábado. Obrigada, Edson Tavares. E para você participar do quadro Português Sem Segredos, é só entrar em contato através do 988939414, que é o canal direto com o nosso professor. E antes do intervalo, tem informação rapidinha. É que o coordenador do Festival Comunicurtas, o EPB, anunciou que a edição desse ano vai ser lançada agora no início de julho, dentro da programação do Festival de Cinema no Meio do Mundo, que deve ser realizado online de 9 a 11 do próximo mês. A gente traz todas as informações sobre os 15 anos do Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas, o EPB. Sábado que vem aqui no CBN Universidade. Vamos de uma pausa, mas fica sintonizado que aqui no CBN Universidade ainda vamos falar sobre as normas da UEPB para a comunicação de casos de Covid-19 dentro da instituição e ainda as novidades na pesquisa da UEPB. Tem pedido de patente de tecnologia do NUTS e o trabalho do Laboratório de Odontologia da UEPB aqui em Campina Grande. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB divulgou uma instrução normativa para a comunicação de casos
da Covid-19 entre servidores e reeducandos que trabalham em todos os campos na universidade. O objetivo dessa padronização das informações é fazer um mapeamento e evitar a contaminação entre a comunidade acadêmica. Quem for diagnosticado com a doença ou apresentar sintomas precisa comunicar a PROGEP e garantir o distanciamento social. Quem explica para a gente o que traz a Instrução Normativa 001/2020 é a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Célia Regina Diniz. Vamos ouvir. O objetivo dessa instrução normativa é realizar um mapeamento dos servidores e reeducandos que apresentam sinais e ou sintomas suspeitos da Covid-19 ou que tenha sido confirmado o contágio para fins de vigilância epidemiológica, contribuindo assim com o plano de contingência da UEPB. Portanto, quando houver suspeita ou confirmação ou contato com um portador da Covid-19, deve ser realizado o procedimento de comunicação. A comunicação é feita da seguinte forma: o servidor e reeducando deverão enviar o documento comprobatório, como o atestado, laudo ou declaração médica, assinado e escaneado, descrevendo a sua condição de saúde para a chefia imediata e para a PROGEP, através do e-mail covid19 sstuepb, tudo minúsculo, @gmail.com. Caso o servidor com sinais e ou sintomas suspeitos de Covid-19 não tenham ainda atestado, laudo ou declaração médica, será aceita, nesse caso, excepcionalmente, a autodeclaração, e essa autodeclaração se encontra disponibilizada para download na página da UEPB. Essa autodeclaração deverá ser assinada, datada e escaneada para o e-mail que foi disponibilizado, descrevendo a sua condição de saúde para fins de afastamento das atividades de forma presencial. O servidor ou a servidora, nesta situação, deverá permanecer em trabalho remoto pelo período de 15 dias contado do início dos sintomas. Caso o servidor tenha necessidade de se afastar totalmente das atividades de forma presencial ou em trabalho remoto, ele deverá tomar os procedimentos cabíveis atuais para a licença médica existentes na UEPB. É importante destacar que, mesmo nesse período, onde a maioria dos servidores estão trabalhando de forma remota, é imprescindível fazer a comunicação à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Os reeducandos que tiverem sinais e ou sintomas ou confirmação da Covid-19 devem apresentar documento comprobatório como atestado, laudo ou declaração médica para fins de afastamento das atividades. A Comissão Interdisciplinar de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalho, a CIAST, ela ficará responsável pela emissão de boletins epidemiológicos semanais, da notificação de casos suspeitos e confirmados da Covid-19 no âmbito da UEPB. E só reforçando que essa comunicação ela deve ser feita através do e-mail covid19 sstuepb@gmail.com. Vou repetir o e-mail covid19 sstuepb@gmail.com. A gente muda de assunto para falar sobre o projeto do ventilador mecânico desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da UEPB. É que o pedido de patente do equipamento já foi depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Quem tem as informações aqui pra gente é o repórter Ricardo Júnior. Foi nos laboratórios do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, que foi desenvolvido o protótipo de ventilador pulmonar de baixo custo da Universidade Estadual da Paraíba. O aparelho é essencial no tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda, um dos sintomas mais severos causados pela Covid-19. Segundo o coordenador do NUTES, professor Misael de Moraes, o RESP-NUTES, como foi denominado o ventilador mecânico da UEPB, já tem atraído a atenção de algumas empresas. Tem mais de uma empresa, tem duas empresas e estou interessada na produção industrial, né? Mas para que este equipamento possa ser industrializado e chegue a ser utilizado nos hospitais por paciente, ele necessita cumprir alguns requisitos e exigências, e são da Anvisa, são as conformidades da Anvisa, né? Uma delas é a gente comprovar, e de fato, nós somos o titular, né, desse produto. Para isso,
nós fizemos o pedido de registro da patente, né, já que o conceito que nós utilizamos no projeto do ventilador é um conceito próprio, é um conceito que foi idealizado pela equipe, pelos pesquisadores do NUTS. Feito essa patente, né, temos também outras formalidades a serem cumpridas, né, de conformidade, né, de registro. Essa é uma documentação extensa e está sendo elaborado por um grupo de outros pesquisadores, inclusive envolvendo mais de uma empresa, né, e são as empresas responsáveis por documentação de conformidade junto à Anvisa para cumprir todos os requisitos, e nós imaginamos e esperamos que no prazo aí de 30 dias estejamos com toda essa documentação totalmente preparada para a gente possa então submeter à Anvisa para avaliar esse ventilador pulmonar. A expectativa da gente é que em 30, 40 dias esse produto possa de fato estar numa linha de produção. Para proteger o patrimônio intelectual da UEPB, a Agência de Inovação Tecnológica da instituição, a Inovatec, solicitou o pedido de patente do Respinutis junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, vinculado ao Ministério da Economia. A diretora da Inovatec, Simone Lopes, revela que os registros das marcas são um processo demorado. A partir de agora, a gente aguarda, a análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para conceder, avaliar se realmente a nossa solicitação está de acordo para poder conceder a patente. Então, esse trâmite ele tem um tempo, que é realizado, ele demora um pouco, de 2, 3 anos ou até mais, dependendo da lista de espera lá do INPI. Então, mas a partir de agora, a partir do momento que a gente faz essa proteção, a gente já fica, essa tecnologia ela já pode ser transferida para o setor produtivo, para uma empresa que possa produzir para que ele, em larga escala, para poder que ele chegue ao mercado mais rapidamente. O ventilador mecânico desenvolvido pelos pesquisadores da UEPB tem um diferencial competitivo, o que torna o produto único no mercado. A criação do Respinutis colocou a UEPB na lista de universidades brasileiras que têm associado inovação e tecnologia para solucionar a escassez dos respiradores em meio à pandemia do novo coronavírus. É a universidade pública buscando soluções acessíveis e inovadoras a partir das novas tecnologias, com o objetivo de transformar a sociedade. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E o NUTS da UEPB é um setor que não parou de trabalhar durante o tempo de distanciamento social. Aliás, a maioria da UEPB permanece em funcionamento remoto ou presencial, seguindo todas as regulamentações de segurança sanitária. Um exemplo é o Laboratório de Patologia Oral do Departamento de Odontologia aqui em Campina Grande, que continua recebendo material para fazer biópsia. Quem conta é a Carolina Rangel. O Laboratório de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UEPB segue recebendo material de biópsia de todos os tipos de lesões bucais. O setor tem seguido as normas de segurança exigidas pelos órgãos de vigilância sanitária e de saúde para que, assim, possa prestar assistência em saúde bucal através da emissão de laudos histopatológicos. As biópsias vêm tanto do setor público quanto do particular, assim como também de estados vizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte. A professora Poliana Alves, coordenadora do projeto junto ao professor Cassiano Nonaka, disse que o laboratório chega a receber de 500 a 600 biópsias por ano. Contudo, nesse período de pandemia, a demanda tem diminuído, também porque os atendimentos odontológicos diminuíram. A professora Poliana nos contou um pouco sobre como é feito o trabalho do laboratório na emissão de laudos. No nosso laboratório, nós recebemos essas biópsias. Essas biópsias são processadas e é emitido os laudos histopatológicos, Nós temos 2 professores patologistas bucais, que sou eu, a professora Poliana Muniz, e o professor Cassiano Nonaka. São os 2 professores coordenadores e responsáveis pelo serviço do laboratório.
Então, uma vez que essas lâminas ficam prontas, o material é processado, nós liberamos o laudo, né, anatomopatológico, que é o diagnóstico histopatológico, e a partir desse diagnóstico, os pacientes eles seguem para o seu tratamento mais adequado. E a função, uma das principais funções nossas também, né, é o diagnóstico de lesões malignas. De acordo com ela, há mais casos de câncer bucal no estado do que nós sabemos. Dos pouco mais de 600 laudos emitidos no ano passado, pelo menos 50 deles indicavam câncer de boca. A professora ressaltou também que o Instituto Nacional do Câncer estimou, para o ano de 2020, cerca de 380 novos casos de câncer de boca só na Paraíba. Durante o período da pandemia, a entrega das biópsias para emissão dos laudos tem sido feita direto no Departamento de Odontologia, aqui no campus de Campina Grande, nas terças e quintas, das 7 às 11 da manhã. Carolina Rangel, para o CBN Universidade. Obrigada, Carol. E a informação ainda envolve o Departamento de Odontologia do Campus 1 da UEPB. É que o professor Alessandro Leite Cavalcante foi eleito para compor o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Editores Científicos até 2024. A ABEC é uma sociedade civil nacional sem fins lucrativos que atua desenvolvendo e aprimorando a publicação de periódicos técnicos científicos. Que bacana, não é mesmo? Ter um professor da UEPB fazendo parte desse seleto grupo. E vamos para mais uma pausa. Na volta, a gente fala sobre o Festival de Sanfoneiros e Tocadores de Fole de 8 Baixos da UEPB. E ainda, o Projeto Repórter Junino celebra 15 anos com atividades remotas durante esse mês. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade e com uma dica bem importante, é que a UEPB criou um espaço no site institucional que apresenta todas as medidas adotadas e atividades da Universidade Estadual para o enfrentamento da Covid-19. Para acessar, está bem mais rápido e simples e bem no topo da página principal. Então, para ficar por dentro do que a UEPB tem feito em meio a essa pandemia, você acessa o site uepb.edu.br. E no canal Rede UEPB no YouTube também tem muita informação para você ouvinte da CBN Campina Grande. Diariamente, a plataforma é atualizada com novos vídeos ou transmissão ao vivo de eventos online, tem videoaulas, dicas de leitura. Confere lá e aproveita para se inscrever e ser notificado sempre que entrar um conteúdo novo. Agora a gente fala sobre o Encontro de Sanfoneiros e Tocadores de Fole de 8 Baixos, que é promovido pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB todo ano. O evento é uma marca da universidade e leva a cultura popular e valoriza os sanfoneiros e tocadores de fole no estado inteiro. E esse ano, o evento está se reinventando em meio à pandemia do novo coronavírus. Quem fala com a gente sobre o assunto é o pró-reitor de Cultura, Cristóvão Andrade. Vamos ouvir o que ele disse. A ideia desse ano é de fazer a homenagem à Sivuca, o Encontro Sanfoneiro. O ano passado, por uma condição, a gente teve que realizar os eventos a partir de setembro e fechamos em dezembro. Este ano estava programado para, nesse período de junho, a gente realizar o grande encontro de sanfoneiros e de tocadores de fole aqui da UEPB. Mas a questão da pandemia inviabilizou. Estamos dialogando com cada coordenador regional, eles estão vendo a dificuldade de ser nesse período, mas a gente vai ver qual a alternativa que possa ser feita. Já dialogando com o Hipólito, com a Codecon, nós temos esse trabalho pronto do primeiro, do segundo, do terceiro encontro. Isso aí já é um material grandioso para a gente apresentar fazer um resumo desses 3 grandes eventos e transformar como 4º evento de sanfoneiros. Pode ser uma alternativa. A outra alternativa é, tomara Deus que a gente vença esse momento de pandemia e a gente possa ter ainda condição de ter os encontros em cada região, porque é muito bonito. Catolé do Rocha, seu Rosas, ele reúne uma quantidade de admiradores nesse campo. Quando a gente vai para Patos, tem um grupo de pessoal em Patos que tem tradição de música. João Pessoa é outro celeiro. Quem descobriu isso foi a UEPB, realizando seus eventos. Assim, onde a gente anda com o encontro de sanfoneiros, a tradição é gigante, é muito boa. Então, tem 2 propostas.
a gente fazer um grande encontro condensando o que foi os 3 eventos. Tem outra proposta, tão logo vem essa pandemia, de fazer os encontros regionais ou em grande encontro local, ou dentro do São João, do maior São João do mundo, a gente tivesse o encontro de fole da Paraíba, sabe? Inclusive, no dia que Luizinho Calixto já iria apresentar o fole, a gente realizasse na UEPB e dentro do maior João do mundo o encontro de fole de Oito Baixo. E estamos encerrando o mês de junho, o período da principal festa da nossa cultura, Tempo de São João. Mas que esse ano não pode ser um mês dos grandes eventos de reunir multidões. Mas todos temos a certeza de que o momento vai passar e em breve estaremos juntos novamente celebrando os Santos Juninos da forma que todo campinense gosta e sabe fazer. E quando a gente fala em festa junina, a UEPB marca presença em 15 anos no maior São João do mundo com o projeto Repórter Junino, que atua na cobertura jornalística, não só aqui em Campina Grande, como em várias outras cidades. Esse ano, as ações foram nas redes sociais e garantindo o distanciamento social e a segurança de todos os participantes. E vem novidade por aí. Quem conta é o coordenador do Repórter Junino, o Fernando Firmino. Esse ano a gente estava preparando, toda uma comemoração pelos 15 anos, mas como todo mundo em todos os lugares do planeta, nós também fomos surpreendidos com a pandemia, com o Covid-19, nos forçou a repensar essa estratégia e essa forma também, A gente precisava efetivamente parar, como a universidade que parou todas as suas atividades presenciais. Então o projeto, durante esse tempo, vem num ritmo mais lento, porque nesse momento agora a gente estaria no ritmo pleno, fazendo toda a cobertura aqui no Parque do Povo, nas ruas, nas quadrilhas, enfim, cobrindo tudo que estivesse ocorrendo na cidade. A gente teve que repensar até pela questão da segurança dos alunos e dos professores, para que ninguém fosse contaminado, fosse posto a esse risco. Mas, nas últimas semanas, a gente voltou a ter uma reunião para poder redefinir o trabalho do Repórter Junino. A gente não vai atuar de forma presencial, mas a equipe já está posta. O projeto hoje tem um banco de dados, uma memória digital do São João significativa, que nos orgulha. Está sendo produzidos 5 documentários. Esses documentários foram produzidos o ano passado, durante a partir de abril, maio, junho e durante o ano também, porque de alguma forma demora pelo processo também de edição. Então, nesse momento agora está em processo de edição todo esse material, é uma contribuição do Repórter Junino e vamos lançar em breve. O Repórter Junino também realizou ano passado o primeiro simpósio forró. Estávamos também com a programação prevista para esse ano, para maio, tivemos que adiar e estamos analisando como é que a gente vai organizar esse simpósio. A intenção é fazer ainda este ano, estamos esperando o melhor momento para fazer ou online ou, se houver uma nova condição sanitária, a gente pode fazer presencial, mas a prioridade é fazer online de alguma forma. É um projeto que, além de contribuir como laboratório para a formação dos alunos, já passaram mais de 1.400 alunos pelo projeto Repórter Junino, e muitos desses estão hoje como profissionais atuando no mercado local, atuando fora do estado. Então o projeto Repórter Junino tem essa contribuição de servir como laboratório de preparação dos alunos para o mercado de trabalho, também para pós-graduação e etc. E aí tem o outro lado do Repórter Junino, que é a sua missão com a cultura popular, com o São João de Campina Grande, com a cobertura das quadrilhas juninas, com a cobertura dos trios de forró, daquela cultura de base e raiz do São João de Campina Grande e de todo o Nordeste. Então a gente vai continuar fazendo reportagens, entrevistas para analisar todo esse cenário e de alguma forma tentar contribuir com a reflexão sobre esse momento ímpar que nós estamos vivendo, com o Repórter Junino nesses 15 anos e diante também de uma pandemia, de uma crise sanitária e também do adiamento e do cancelamento do São João, como ocorreu também em outras cidades.
E aqui em Campina Grande, a festa foi adiada para o mês de outubro, isso de acordo com a Prefeitura Municipal. E é claro, dependendo da situação dessa pandemia, se você puder, fique em casa, cuide da sua saúde e de seus familiares. Evitem aglomerações e, quando for sair para as atividades básicas, se previna. Use máscara, higienize as mãos e mantenha a distância de pelo menos 1,5 metro das pessoas. Assim, vamos evitar novos casos da doença e a retomada o quanto antes das atividades na nova normalidade pós-pandemia. E antes de encerrar o programa, tem uma informação sobre esportes da UEPB. É que a equipe de e-sport, que é o esporte eletrônico, foi vice-campeã dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, agora em 2020, realizado na modalidade virtual. Essa é a segunda vez que a equipe, apoiada pela COEL, participa dos JUBs na versão online. Parabéns ao pessoal da equipe League of Legends pela conquista. Inclusive, semana passada a gente trouxe a reportagem da Carla Patrícia contando um pouco da rotina de treinos online de alguns dos participantes da equipe vencedora. Trouxemos boas energias para eles, né? Que bom! E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. Essa é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Isis Coelho. Direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir na hora que quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho, o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.